Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bom, quarto ano? Então, hoje, em clima de São João, espero que vocês tenham passado São João bacaninha com mamãe e papai. Tia vai começar a fazer a correção da atividade. Por quê? Tia viu que vocês ficaram com dificuldade em certas partes das respostas e pode ser que vocês não tenham entendido. Então, tia vai falar novamente com vocês. Então, a gente vai conseguir ver bem direitinho onde vocês erraram, as dúvidas que eu vi que a maioria ficou, e a gente vai conseguir seguir direitinho, tá bom? Tia vai começar falando desse mapinha. Por quê? Teve uma coisa que tia viu que vocês não entenderam direito, que foi a questão dos hemisférios. Mas os hemisférios vão ser nada mais nada menos do que as duas bandas que as linhas, tanto a linha do Equador como o meridiano de Greenwich, vão dividir a Terra. Eu quero que vocês olhem aqui para a Rosa dos Ventos que nós aprendemos e vejam que a linha do Equador, que é esta linha aqui, ela vai ser de leste para oeste, ou seja, elas estão aqui. E tudo que está acima de leste e oeste é norte, e tudo que está abaixo é sul. Então, a linha do Equador vai dividir o planeta em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Já o meridiano de Greenwich, ele vai de norte até o sul, como na Rosa dos Ventos, de norte até o sul. Tudo que está à direita de norte e sul é leste. E tudo que está à esquerda vai ser oeste. Então, leste vai ser esse hemisfério aqui, hemisfério leste, ou oriental. E tudo que está à esquerda, que é esse lado aqui, vai ser oeste ou ocidental, que inclusive é onde nós vivemos, no hemisfério ocidental. E no hemisfério, a partir da linha do Equador, no hemisfério sul, só com um pedacinho no norte. Então, a gente tem que ver também o seguinte. Quando a gente está falando de linha do Equador, a gente vai ter tudo isso aqui como norte, independente de Greenwich. E vamos ter tudo isso aqui de sul, porque nós falamos de cada um de uma por vez. Então, quando a gente estiver falando de Greenwich, a gente vai estar falando de leste ou oriental e de oeste ou ocidental. Então, a gente não vai, quando estiver falando de um, a gente não vai dar importância ao outro. Então, quando estiver falando de linha do Equador, vai ser somente norte e sul. Quando estiver falando de Greenwich, vai ser leste ou oeste. Então, os hemisférios são isso, são esses dois pedaços que a Terra é partida quando usamos ou a linha do Equador ou Greenwich. Vai ser ou norte ou sul, ou leste ou oeste. Então, vai ser isso. Sem ser a mesma coisa na mesma hora. A gente vai sempre ter que dividir quando a gente está falando só da linha do Equador e quando a gente está falando só de Greenwich. A primeira questão da atividade era a seguinte. Observe o mapa mundi, que é esse mapinha aqui. A seguir, responda as perguntas abaixo. A letra A do primeiro quesito dizia o seguinte. A linha do Equador divide a Terra em quais hemisférios? Vamos ver. Linha do Equador, tudo que está a norte, norte. Tudo que está abaixo, sul. Então, a resposta da letra A é hemisfério norte e hemisfério sul. Na letra B, pergunta o seguinte. Que continente tem seu território completamente situado no hemisfério norte? Como é que a gente vai ver isso? Os continentes são esses aqui, são os blocos de terra, quantidade de terra que tem em cada hemisfério. Como é que nós vamos ver qual é o que está somente no norte? Vamos olhar para a linha do Equador, o que está acima. A África não está totalmente em cima, por quê? Porque tem esse pedacinho todinho aqui embaixo. A América também não está. Por quê? Porque esse aqui é um continente só. Então, nós temos a subdivisão América do Norte, América Central e América do Sul para ficar somente mais fácil a questão política. Então, ela está nos dois continentes, nos dois hemisférios, tanto no norte quanto no sul. A Ásia, aqui ó, ela está quase por inteira, mas ela tem esse pedacinho aqui no hemisfério sul.
A Oceania está por completo no sul, como também a Antártida. Então, o único continente que está por completo no hemisfério norte é a Europa, porque ele está aqui, ó, todinho. Mas de esse pedacinho, a gente não está contando de Greenwich, a gente está falando somente da linha do Equador. Então, o único continente que está a norte da linha do Equador é a Europa. Então, a resposta é a Europa. A letra C do primeiro diz o seguinte: tomando como referência o meridiano de Greenwich, em qual hemisfério há a maior porção de terras? Agora a gente vai olhar esse aqui, sem olhar a linha do Equador. Então, nós temos aqui Greenwich e vamos ver. No hemisfério oeste ou oriental, nós vamos ter somente ocidental. Nós vamos ter somente a América, um pedacinho da Antártida e um pedacinho da África e da Europa, mas é bem pequeno em relação ao hemisfério oriental ou leste. Por quê? Nós vamos ter a Oceania, vamos ter esse pedaço todinho aqui da Antártida, vamos ter a África, vamos ter a Europa quase completa e a Ásia por inteiro. E a Ásia é o maior continente do mundo. Então, a porção de terra que vai existir mais... o hemisfério que vai possuir mais continentes é o hemisfério leste ou oriental, que é este aqui. A letra D perguntava quais os principais paralelos que atravessam o Brasil. Vamos ter essa aqui, que é a linha do Equador, que passa aqui na pontinha, e o Trópico de Capricórnio, que passa aqui cortando e definindo o sul do Brasil, que é onde tem as 4 estações do ano bem definidas. Nós temos agora as questões da página 58. E no segundo quesito, a letra A vai dizer o seguinte: qual é a importância das linhas imaginárias que dividem a Terra? Nós vamos ter 3 alternativas de dizer a certa. 1. Serve para identificar onde existe petróleo. 2. Serve para saber onde se localiza qualquer ponto na superfície da Terra. 3. Serve para saber onde o Sol fica. Nós sabemos onde o Sol fica. E nós também não sabemos como identificar o petróleo, porque somente com perfurações e muitos estudos a gente consegue encontrar o petróleo. Então, a resposta certa seria a segunda alternativa, que é serve para saber onde se localiza qualquer ponto na superfície terrestre. Lembra? Os pontinhos se intercedem e aqui no meio vai ter um ponto. Então, ele vai servir para achar qualquer parte do nosso planeta. Na letra B, nós também vamos ter 3 respostas, mas a pergunta é: em quais hemisférios o meridiano de Greenwich divide a Terra? A gente acabou de ver que divide em 2. Norte e Sul? Não. Quem divide um planeta em Norte e Sul é a linha do Equador. Leste e Sul? Não. Leste e Sul não existem. Ou a linha do Equador ou a linha de Greenwich. O meridiano de Greenwich. E ocidental e oriental, leste ou oeste. Ou seja, sim, a resposta certa é a terceira alternativa da letra B, porque a gente acabou de ver que vai dividir em leste e oeste o planeta. Na terceira questão, a gente viu o seguinte, que foi pedido para a gente enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira dizia o seguinte: o que é a linha do Equador? Então, a gente ia ter que procurar no livro o que era a linha do Equador e botar lá o número 1 dentro da bolinha. E seria a terceira alternativa das questões em branco. Então, seria linha imaginária que divide a Terra horizontalmente em 2 hemisférios, norte e sul. Isso aí era o que é linha do Equador. A 2, que é assim, círculos polares, que vai ser a última questão das 4 que tinha lá em branco, que diz o seguinte: linhas que determinam as regiões dos polos norte e sul, que é determinado pelo círculo polar ártico e antártico, né? A 3 seria o quê? Trópicos, iam estar onde? Na segunda alternativa, que diz o seguinte: os dois
principais são de Câncer e o de Capricórnio. É o quê? Os trópicos. E a quarta, que diz hemisférios, seria a primeira parte das que estão em branco, que diz o seguinte: divisão do planeta em linhas imaginárias. São elas hemisférios norte e sul, hemisférios leste, oriental, oeste e ocidental. Ou seja, vão ter os dois hemisférios divididos por Equador e os dois hemisférios divididos por Greenwich, tá? Então, o gabarito ia ser 4, 3, 1, 2, tá bom? E colocou aqui a sequência do primeiro, que é primeira linha do Equador, segundo círculo polares, terceiro trópicos e 4 hemisférios, tá bom? Na 58 e 59, tem algumas perguntas que precisavam que vocês escrevessem. E perguntava o seguinte: qual é o principal meridiano? É o meridiano de Greenwich. E o principal paralelo é a linha do Equador. Isso a gente já deu uma olhadinha. No quinto quesito, eles perguntam o seguinte: o que são coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas dizem respeito à união de linhas imaginárias horizontais e verticais, paralelos e meridianos, e foram criadas para que qualquer ponto da superfície terrestre possa ser localizado em um mapa. É aquilo, você dá uma coordenada e a pessoa encontra aquele pontinho a partir do paralelo e do meridiano que você deu. B. Latitude. O que é latitude? A distância medida de zero, que é Equador, a 90 graus, em um paralelo qualquer à linha do Equador, devendo ser indicada a sua posição no hemisfério norte ou no sul, ou seja, lembra que tia falou na aula que tem aqui a linha do Equador, e daqui para cima a gente vai ter de 0 a 90, e daqui para baixo a gente vai ter de 0 a 90. Só que para cima é norte e para baixo é sul. E a gente vai dizer que tem 30 graus norte ou 30 graus sul, como tia mostrou na aula passada. E a letra C pergunta o que é longitude. Longitude é a distância média, medida de 0 a 180 graus, entre o meridiano qualquer e o meridiano de Greenwich, devendo ser indicada sua posição no hemisfério oriental ou no hemisfério ocidental, ou seja, daqui para cá a gente vai ver o leste e daqui para cá o oeste. E tudo isso vira os hemisférios e a longitude é vista assim, de cima a baixo, de cima a baixo. Então, vamos ter um paralelo e um meridiano que vão formar um ponto em comum, que vai ser uma coordenada geográfica, tá bom? No oitavo, no sexto, pedi para vocês pintar algumas coisas e formar um nome meridiano de Greenwich. Quando vocês pintassem as letrinhas que estão pedindo, iria dar o nome meridiano de Greenwich. Na sétima, pediu o seguinte: escreva V para verdadeiro e F para falso. E vamos ter 4 questões, vai ser a primeira: as linhas da Terra são todas do mesmo tamanho? Não. Elas possuem tamanhos diferentes devido ao tamanho da Terra ser uma esfera. O meio vai ser maior do que as pontinhas, porque ela é uma esfera. Então, é falso. A segunda: os paralelos e os meridianos nos ajudam a localizar lugares na superfície terrestre? Certo. Vocês sabem que é a interrogação que dá certo. Terceira: no nosso planeta, todos os lugares têm o mesmo clima? Falso. Vamos lembrando das faixas das zonas climáticas, que diz que os meios são mais quentes, as pontinhas são mais amenas e as pontas, as extremidades são frias por causa dos raios solares que vão penetrar. E verdadeiro, o último é: os meridianos são linhas traçadas de um polo a outro? O meridiano veio do norte até o sul. Pronto, é verdade. Então, nós vamos ter esse gabarito: falso, verdadeiro, tá bom? No oitavo quesito, pediu o seguinte: dado o desenho, escreva o nome dos paralelos da Terra e pinte as regiões indicadas de acordo com a legenda. Eu vi que alguns não pintaram, mas esses tracinhos que tem aqui no planeta traçado, aqui no livro de vocês, é preciso que vocês pintem cada faixa dessa de acordo com o que está pedindo, ou seja, as zonas do meio de laranja, as duas das pontinhas de amarelo e as extremas de verde, tá bom?
E é necessário que escreva em cima Círculo Polar Ártico no primeiro tracinho, no segundo tracinho, Trópico de Câncer, no outro tracinho, linha do Equador, no quarto tracinho, Trópico de Capricórnio e no último tracinho, Círculo Polar Ártico. E assim vocês vão conseguir concluir a atividade, tá bom? E vai começar agora no outro assunto que faltou dessa parte de coordenadas geográficas, que são os fusos horários. Mas o que são os fusos horários? São faixas que definem a hora de cada lugar. Sim, mas o povo tirou isso de onde? O Sol, ele vai nascer de formas diferentes em lugares diferentes. Ou seja, a gente sabe que muitas vezes na China e no Japão já é a noite quando aqui ainda é dia. Por quê? O Sol nasce de leste para oeste. Então, nós sabemos o seguinte: se o Sol nasce de leste para oeste, e a China está lá, então o Sol vai nascer primeiro na China e no Japão do que no Brasil. Então, quando vai chegar no Brasil, já se passaram 12 horas no Japão e na China. Então, quando aqui for 1 da tarde, lá vai ser 1 hora da madrugada do outro dia. Por quê? Eles são adiantados um dia da gente, porque o Sol nasce lá primeiro do que aqui. Porque nós estamos no hemisfério ocidental, que é o oeste. Então, nós vamos ter 24 faixas de fuso horário, que são essas aqui, tá vendo? Que começa aqui do zero, que é Greenwich. Começa aqui, ó, no zerinho, que vai ser Greenwich. E a gente vai fazendo o seguinte: de Greenwich para o leste, a gente se conta mais 1 hora, ou seja, se aqui é zero, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, até 12 horas, porque cada lado vai ter 12, para quando juntar tudo ter 24. E do lado oeste, que é o lado ocidental, nós vamos ter menos, ou seja, -1, -2. Mas como assim, vai ser a hora negativa? Não, vai ser o seguinte: se o Sol vai nascer aqui primeiro, então, quando aqui tiver o dia nascendo, aqui vai ser a noite do dia que já passou para cá. Ou seja, se aqui é o dia do dia 26, tá? É o dia 26 aqui nessa região, aqui vai estar sendo a noite do dia 25. Ou seja, se nós estamos agora no meio da tarde do dia 26, esse lado já vai estar no meio da noite do dia 26. Entendeu? Por exemplo, aqui é zero. Então, a faixa de 12 horas, de 11 horas e 12 que pega aqui o Japão, lá já são o quê? Se for contar de meia-noite, aqui já são o quê? 11 horas da manhã. No entanto, você de Greenwich para cá são 12 horas. Mas se a gente for contar de Greenwich para cá, vamos dizer que Greenwich é meia-noite. Então, a gente vai e faz o seguinte: meia-noite, aí diminui 1. Então, vai ser o quê? 11 horas. Diminui 2, vai ser 10. Diminui 3, vai ser 9. Diminui 4, vai ser 8. Diminui 5, vai ser 9. Até chegar ao meio-dia. Porque se aqui é meia-noite, aqui vai ser meio-dia. Entendeu? Da noite anterior, do dia anterior ao que aqui está se formando. Entendeu? Por exemplo, o Brasil aqui, ó, ele está a 3 horas de Greenwich, mas é negativo. Então, se for 10 horas da manhã aqui em Greenwich, quando a gente voltar no Brasil vão ser 7 horas. Por quê? 10 menos 1, 9, menos 2, 8, menos 3, 7. Então, vai ser diminuída as horas a partir de Greenwich, entendeu? Então, a gente vai fazer o seguinte: no Brasil, a gente vai ter 3 faixinhas de fuso horários, ou seja, vai ter a faixinha do horário de Brasília, que é o horário que a gente tem aqui na Paraíba, vai ter o horário do Amazonas e vai ter o horário do Acre. No horário aqui de Brasília, a gente vai ter 3 horas a menos, ou seja, se for 11 horas lá em Greenwich, aqui provavelmente vai ser 8. Aqui vai ser 7 e aqui vai ser 6. E assim vai diminuindo 1 hora gradativamente
do lado oeste. Enquanto, se a gente tivesse do outro lado, aqui em Greenwich seria 11 horas, então aqui seria 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a gente ia ter os horários aumentados em vez de diminuídos, entendeu? Porque do lado esquerdo é diminuído 1 hora e do lado direito é aumentado 1 hora, entendeu? Hoje vocês vão fazer essa atividade copiada no caderno de vocês e quando vocês terminarem de copiar vão responder e mandar para mim, tá bom? Vocês vão ver com a revisão que tia fez da atividade da semana passada e vocês vão responder essas questões, são simples. Qual é o principal paralelo meridiano, qual as 5 linhas, qual divide o Equador e assim sucessivamente, tá bom? Então, um beijo para vocês no final de semana, que vocês possam curtir o São Pedro de vocês e tudo mais, tá certo? Um beijo, até semana que vem. Tchau!